Bom, meus amigos, então, boa noite. Nós estamos aqui iniciando o nosso quarto painel, que vai contar com os professores Guilherme Musselin, Fábio Holanda e Heitor Milhões, ok? E nós vamos dar início daqui a pouco, mas desde já eu queria agradecer em nome da organização aqui da Segunda Jornada Paraense de Direito do Consumidor Brasil Com, por toda a disponibilidade que nossos expositores estão tendo hoje de trazer para a gente aqui um pouco do conhecimento, um pouco das suas pesquisas para debater conosco. Então, desde já fica um grande agradecimento por esse tempo que vocês estão disponibilizando. E eu queria, primeiramente, falar que nós temos aqui nossa organização compartilhada na questão do Brasil Com, no nosso grupo de pesquisa Consumo e Cidadania, grupo de pesquisa da questão do superendividamento, Verbicaro Advocacia, CESUPA e a UFPA. Então, meus amigos, nesse quarto painel, nós vamos ter esses três professores que nós já citamos aqui, e eu gostaria de começar apresentando o professor Guilherme Musselin, que aí tem um currículo bem extenso, que eu separei, até grifei algumas questões assim que eu achei mais assim, que chamaram mais minha atenção do currículo dele para destacar. E, professor Guilherme, se o senhor tiver mais algum destaque posteriormente para fazer, o senhor pode, fique à vontade para também destacar. Mas o professor Guilherme vai nos trazer o tema o fornecedor da economia do compartilhamento. Então, professor Guilherme, pesquisador, bolsista da CAPES, graduado em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, especialista também pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E aí eu já coloco que o professor Guilherme tem várias especialidades aqui da Universidade do Rio Grande do Sul. Também é doutorando em Direito na Universidade do Rio Grande do Sul também, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E aí eu coloquei como destaque aqui que também integra o grupo de pesquisa CNPq Mercosul, Direito do Consumidor e Globalização. E também, por último, coloco aqui que é membro do Brasil Com, Direito do Consumidor, e também associado do United Nations, que é o UNCTAD, Virtual Institute da Data Protection Society, então, que tem tudo a ver com o que a gente vai trabalhar hoje. Professor Guilherme, fique muito à vontade, se sinta bem-vindo e muito obrigado, em nome de toda a organização, por ter disposto desse tempo para trabalhar hoje aqui conosco. Professor Guilherme, a fala é sua. Muito obrigado. Professor Tiago, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. É uma grande satisfação, tanto pessoal quanto profissional. Desde muito cedo na graduação, eu participei dos eventos do Brasil Com e sempre tive o sonho, não é, de participar como palestrante. Então, agradeço imensamente aí a organização do evento, ao grupo de pesquisa pela oportunidade. Hoje a gente vai tratar, então, sobre a economia do compartilhamento, especificamente a noção de fornecedor no que toca especificamente à plataforma digital. É um tema relativamente novo, não é? Que voltou a ganhar força por conta da pandemia de Covid-19, especialmente em razão aí do isolamento social. Eu comecei a estudar o tema ainda no ano de 2016, justamente para apresentar uma tese independente no Congresso do Brasil Com, que ocorreu lá em Foz do Iguaçu. Antes mesmo de entrar no mestrado, e até hoje eu continuo seguindo, né, nos estudos sobre esse tema, porém expandindo, né, sempre que possível também para outros ramos do direito, como o direito do trabalho. Mas o que interessa para nós hoje é a proteção do consumidor a partir da identificação da relação de consumo compartilhado, que podemos dizer, uma faceta, um lado da economia do compartilhamento, que é complementada, então, por outros conceitos vizinhos, aí, como a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Parece um tema simples, né? Mas não é, em verdade, não só pode, como suscita questões interessantes, como o tema dessa exposição. E, nesse sentido, vai caber a pergunta que vai nos guiar. Pode a plataforma ser considerada fornecedora, qualificada como fornecedora? E, complementando, pode essa plataforma ser considerada fornecedora também do serviço subjacente, ou seja, aquele que é prestado diretamente por um outro indivíduo, via de regra, né?
fora de suas competências profissionais, mas que esse serviço se dá, essa prestação se dá pela viabilização dessa plataforma. Bom, de início, então, cabe a gente pensar no conceito desse fenômeno, né, dessa nova forma pela qual o consumo se realiza a partir da sua própria nomenclatura. A expressão que é amplamente aí empregada pela mídia, também adotada pela academia com certa aderência, é a economia do compartilhamento. Mas se a gente parar para pensar, a economia do compartilhamento é um conceito bastante amplo. Ela abarca diversas dinâmicas, né, diversos arranjos comerciais, inúmeros modelos de negócios, e normalmente esses modelos de negócios eles vão variar aí conforme cada plataforma, os nichos mercadológicos, né, os objetivos e os objetos e as estruturas diferentes dessas plataformas. Então, adiantando para os senhores, é que não há uma definição exatamente precisa do que é efetivamente economia do compartilhamento. O que existe, por outro lado, né, é um consenso de não haver consenso a respeito desse significado. E aí, dentro os diversos materiais que eu consultei nos meus estudos durante o meu percurso acadêmico, muitas expressões diferentes aparecem para designar mais ou menos a mesma coisa, variando aí conforme a área do conhecimento que analisava a questão. Dentre as que mais apareceram, além de economia do compartilhamento, né, foram a economia do acesso e escambo digital, gift economy, consumo colaborativo, mercados de ponta a ponta, economia reputacional, dentre vários outros, incluindo o conceito de gig economy, né? Essa última mais voltada ao direito do trabalho, já que a palavra gig, em tradução, significa bico, significaria uma economia dos bicos, ou seja, seria o outro lado da moeda do consumo compartilhado. Daqui, o que a gente já pode afirmar? Não existe uma, mas várias economias do compartilhamento, sendo então um conceito guarda-chuva, um framework conceitual, um gênero mesmo, que a partir de características comuns, então, se permite identificar espécies. Para nós, então, a economia do compartilhamento vai significar uma variedade de atividades de fundo econômico. É importante dizer que algum fundo econômico sempre vai existir, que são viabilizadas por plataformas digitais, nas interfaces aí que todo mundo conhece, de sites, né, e aplicativos, e vão dar origem a modelos de negócios distintos e que vão oportunizar pessoas comuns, não é? Pessoas privadas, consumidores, empresas, instituições e também governos a vender, a comprar, a doar e alugarem ativos, entendemos aqui recursos de diversas naturezas, como equipamento, por exemplo, desde equipamento de jardinagem, energia elétrica, acomodações, tempo, habilidades, enfim. É importante um parêntese aqui, dizer que tempo e habilidades, na verdade, são serviços que são prestados, né? E todos esses recursos, eles não são explorados na sua total potencialidade, ou seja, eles representam um valor econômico latente que é melhor explorado quando for por intermédio dessas plataformas. E aqui a gente já pode perceber também que a economia do compartilhamento não trata só de consumo, mas trata também de outras áreas. Temos aí relações civis, relação de trabalho autônomo, né, ou de emprego, dependendo do entendimento que se dê. No caso da gig economy, parcerias público-privadas e relações empresariais as mais diversas, o que exprime, de uma certa forma, a heterogeneidade da qualificação dessas relações que vão poder nascer da economia do compartilhamento e, igualmente, dos diplomas legais que, eventualmente, se apliquem, não é? Nos casos concretos. Mas de onde veio? De onde surgiu a economia do compartilhamento? Rapidamente, então, eu vou apresentar os fatores que propiciaram tanto o nascimento, vamos dizer assim, quanto a expansão da economia do compartilhamento. Vários autores sinalizam 4 fatores conjuntos
que deram origem, então, a esse novo modelo econômico. O primeiro, como a gente pode imaginar, não é a própria evolução da tecnologia e da internet. A gente não pode esquecer, como bem aponta o professor Bruno Miragem, que nos encontramos num novo paradigma tecnológico do mercado de consumo digital e que vai se aproveitar aí de lógicas de redes sociais, das interações, como o professor Denis Verbicaro muito bem coloca, da conexão mesmo entre as pessoas, da popularização também dos smartphones, dos tablets, das tecnologias mobile em geral, e da própria ideia de compartilhamento. É comum nos referirmos a essas tecnologias como disruptivas, porque elas criam novos mercados, ou então elas alteram as feições de mercados que já são bem estabelecidos, como foi o caso da indústria hoteleira, com aquele famoso aplicativo de hospedagem, ou então com relação aos táxis por conta dos aplicativos de caronas, e caronas aqui muito entre aspas. Então, nesse sentido, que a gente pode afirmar que não é o que se faz, o consumo, né, o consumir que muda, que é novo, mas sim como se faz, que é por plataformas, não é? E no plano jurídico, então, a inserção desse novo personagem numa relação de consumo. Voltando ao exemplo do aplicativo de carona, o que a plataforma fez não foi inventar carona, não foi inventar o carro, não foi inventar o motorista, e o mesmo se diga para o aplicativo de hospedagem, né? Não inventaram quarto de hóspede, o que eles fizeram foi apenas, se é que se pode dizer apenas, né? Foi desenvolver uma forma inovadora e tecnológica de utilizar esses bens privados, inserindo e ofertando eles no mercado de consumo de massa por meio dessas plataformas. Um outro fator que é importante seria um renovado sentimento de coletividade, não é? Estamos acostumados a compartilhar tudo, é o compartilhamento de tudo, desde emoções, fotos, vídeos, dados pessoais, tudo que é possível. O que é mesmo, né, se tornou mesmo uma condição quase que inafastável para a fruição de qualquer serviço, de qualquer plataforma. Um outro fator, então, seria correspondente ao consumo sustentável. Em um primeiro momento, especialmente os aplicativos de mobilidade, eles se declararam como eco-friendly, né? Por exemplo, ao chamar um carro pelo aplicativo, se estaria lançando menos gás carbônico na atmosfera. Pessoalmente, sou cético quanto a isso, eu não encontrei pesquisas que comprovassem essa afirmação, e quem pede carona, quem pede o carro pelo aplicativo, enfim, faz porque é mais barato, ou então até, hoje em dia não tanto, mas antigamente era mais barato que um táxi, e pretensamente é mais seguro, é mais confiável. Passando para o próximo fator, ele corresponderia justamente a crises financeiras e a retrações econômicas de modo geral, o que possibilita, de uma certa forma, que formas alternativas de consumo mais econômicas ganhassem espaço. Obviamente, não é? Existem críticas à economia do compartilhamento, porque cada vez mais se mostra como um outro serviço colocado aí no mercado de consumo que estaria despido das características iniciais, ou pelo menos proclamadas, de pró-social ou pró-ambiental, e que não representaria, em verdade, uma ruptura com modelos econômicos tradicionais. A gente pode acrescentar também, como um fator, não de surgimento, mas aí de expansão, a própria pandemia. De um modo geral, o comércio eletrônico, tanto o próprio quanto de compartilhamento, expandiu exponencialmente. Há dados que demonstram, por exemplo, que a base de aderentes do comércio eletrônico aumentou somente nos primeiros 3 meses da pandemia, o equivalente ao que seria em 10 anos em condições normais. Ou seja, um número exponencial de consumidores que adentraram nessas dinâmicas. Então, entregas de comida, de compras, de remédios, né, aumentaram significativamente com esse isolamento social. Não sei se você se lembra, mas ano passado, se não me engano, foi ano passado,
é que no Dia dos Namorados, os aplicativos de entrega de refeições eles não conseguiram dar conta de tantos pedidos. E essa importância desses serviços também ela foi observada por decretos, os quais definiram algumas modalidades da economia do compartilhamento como essenciais. A gente viu, então, que a economia do compartilhamento ela comporta uma variedade, não é, de relações que não só a de consumo. Por isso, nos meus estudos, eu preferi chamar essa modalidade, que é referente ao consumo em si considerado, como consumo compartilhado, consumo em status de compartilhamento, que não deixa de ser um modelo de negócios, né? Vários modelos de negócio, mas centrado no consumo, que é bastante comercial, que é organizado, ele é viabilizado, ele é estruturado, ele é coordenado, ele é controlado pela plataforma, e esse controle ele pode se dar com diferentes graus, em todas as fases do consumo, e ele vai envolver aí como atores, além das plataformas, os próprios pares, que é o consumidor e aquele que presta serviço ou vende determinado produto, havendo aí uma remuneração direta e também uma remuneração indireta. E aqui a gente vê uma outra diferença que é em relação ao consumo colaborativo, que é outro termo que aparece bastante fortemente nos escritos em relação ao consumo na economia do compartilhamento. Vários autores utilizam essa expressão, mas não é a colaboração em si, não é o cerne, o ponto central desse consumo. Esse consumo colaborativo ele estaria mais centrado, mais conectado em laços sociais próximos, com vizinhança, com amigos. A colaboração ela pode até ser um aspecto da economia do compartilhamento, do consumo compartilhado, mas não é a tônica, não é? Ainda mais considerando que o consumo compartilhado se dá entre anônimos, entre pessoas que não se conhecem, entre completamente estranhos entre si. É importante também a gente trazer algumas características desse consumo, já voltando agora ao consumo compartilhado, que eles vão, e essas características elas vão variar de intensidade conforme o modelo de negócio adotado pela plataforma. Se costuma falar, então, por exemplo, em preferência pelo acesso em detrimento da propriedade, a servicização das coisas, não é? Não interessa tanto o carro, interessa mais o deslocamento do ponto A ao ponto B, que se configurariam aí mentalidades de uso, de fruição de utilidades. E isso está ligado a uma outra ideia de que já existem coisas o suficiente no mundo e que essas coisas já apresentam capacidade ociosa, como a gente comentou, que são aquelas, que é aquela capacidade, aquelas utilidades que não são usadas em toda a sua potencialidade. E é aí que as plataformas vão ganhar relevância. Esses recursos todos, isoladamente considerados, eram muito pequenos ou irrelevantes ou muito difíceis de monetizar e também de comercializar no mercado de consumo, né? De haver essa conexão necessária para o estabelecimento de uma relação e todos os demais custos de transação que tornariam esse estabelecimento dessa relação inviável. Outra característica é se tratar de um modelo de comércio eletrônico P2P, né? Todo mundo fala P2P, peer-to-peer, de ponta a ponta, de pessoa a pessoa. Nessa sigla se esconde, talvez não certamente, o mais importante ator dessa relação, que é a plataforma, né? Que é um business, é lucrativo. E essa plataforma ela quer ficar escondida, né? Inclusive para tentar se escapar de responsabilidades. P2B2P talvez fosse uma sigla que melhor demonstra a real dinâmica, em determinados casos, do consumo compartilhado, porque é efetivamente do consumidor à plataforma ao prestador de serviço, como no caso desses aplicativos que a gente já citou, e formando então uma tríade, né, e não uma díade, um cálice invertido na linguagem que a professora Cláudia Lima Marques utiliza. Outra consideração que deve ser feita como característica é o pluralismo e a conectividade que também estão muito presentes nessas dinâmicas do consumo compartilhado. O pluralismo não é um elemento da pós-modernidade, como ensina o professor de Heidelberg, Eric Jaime,
que ele se manifesta na pluralidade de fontes legislativas, porventura que sejam aplicáveis, não é? A Lei Geral de Proteção de Dados, o Código de Defesa do Consumidor, a CLT, dependendo do entendimento, mas também na pluralidade de sujeitos a serem protegidos. Hoje, no nosso caso, os consumidores, mas também temos aí os prestadores de serviço, que atuam à penumbra de uma legislação, não é? E também na pluralidade de fornecedores que hoje se organizam não tanto em cadeia, que tem uma ideia retilínea, mas em rede, né? Em termos contratuais, o pluralismo também aparece, né? Na pluralidade de contratos que existem aí, que coligam todos esses atores, a conexidade contratual, não é? E as suas repercussões. E dentro disso tudo, a gente deve destacar, talvez como uma das mais importantes características do consumo compartilhado, é a própria confiança, né? Que é tida como a moeda desse consumo, porque efetivamente é preciso confiar. Eu costumo brincar que o aplicativo, esse de caronas, é o terror de todas as mães. A gente entra em carro de estranho, nós falamos com estranho e por isso mesmo a gente confia, não é? Não só na habilidade do motorista em dirigir bem o carro, mas também, e talvez até mais, na atuação e na fiscalização dessas plataformas. Na hospedagem, a gente pode falar a mesma coisa, né? Entramos na casa de estranhos ou então abrimos nossa casa para pessoas que nós não temos nem ideia de quem são, confiando, então, somente no que a plataforma nos mostra, nos informa, seja em relação ao imóvel, seja em relação às próprias pessoas. A confiança, novamente, trazendo a professora Cláudia Lima Marques, que escreveu, inclusive, sobre isso, é considerado um novo paradigma que é necessário para dar esse passo adiante, para adaptar o direito do consumidor a esse novo mercado e a esses novos tempos digitais. Trazendo agora o consumo compartilhado para a noção de relação de consumo, o conceito, né, da relação de consumo ele é relacional, que importa dizer que vai ser assim considerada, configurada, melhor dizendo, quando estiver presente o consumidor, o fornecedor, o produto ou serviço, e aí a remuneração. Nesse sentido, não parece existir muita dúvida quanto à presença, não é, do sujeito que ele consome na condição de destinatário final fático e econômico, tanto do serviço prestado pela plataforma quanto subjacente, o próprio consumidor. A grande questão, então, seria a configuração da plataforma ou não como fornecedora. As próprias plataformas, a gente já comentou, elas se autoproclamam como empresas puramente de tecnologia, que elas apenas desenvolvem um software que conecta interessados em estabelecer relações econômicas, enfim. Não parece ser esse um bom entendimento, né? O professor Bruno Mirage, a professora Cláudia Lima Marques também, eles nos ensinam que em todas essas situações que há o consumo compartilhado, vai haver uma plataforma digital que é mantida por alguém que se dispõe a viabilizar esse espaço e esse instrumento de oferta também, que atua, às vezes, não só como mero intermediário, mas como aquele que efetivamente torna viável e estrutura o modelo de negócio. E nesse sentido, e para isso também, essa plataforma ela desempenha algumas funções. Então, a primeira função que eu gostaria de destacar é justamente a criação desse ponto de encontro onde o consumo toma lugar. A própria plataforma, né? Que é uma pessoa jurídica que tem fim lucrativo e que atua no mercado de consumo. Uma outra função seria de atrair usuários e conectar esses usuários. E isso vai refletir na determinação da oferta e da demanda, que, por sua vez, pode refletir também na precificação. E para dar efetividade, então, essa plataforma ela vai estandardizar as práticas de consumo, as regras, digamos assim, de convivência, inclusive por meio de algoritmos, as informações, as políticas de cancelamento, as políticas de devolução, os meios de pagamento, se for pelo lado do prestador de serviço, treinamentos, orientações,
e para ambos os pares, os sistemas de ranqueamento de reputação. Tudo isso a plataforma faz com o objetivo de que seja possível realizar mais transações e de encorajar que mais pessoas que ainda não experimentaram o consumo compartilhado a experimentar. Então, essas funções, esses conjuntos de funções, elas vão ter um papel decisivo para a sedimentação desse consumo em status de compartilhamento, porque, em verdade, quando essas funções elas são reunidas, o que a plataforma está fazendo é construir, promover, mesmo que artificialmente, essa confiança, não é, entre essas pessoas que são desconhecidas, e essa confiança ela é acoplada, de uma certa forma, aos serviços, inclusive aos subjacentes. A própria plataforma mais famosa de mobilidade tem ali 25 medidas de segurança e faz publicidade sobre viajar com confiança. Então, tudo isso faz com que as plataformas tragam para si determinados deveres de proteção em favor dos seus consumidores, porque elas controlam esse consumo como forma de manejar a confiança e a qualidade do que é ofertado. É claro que esse controle não vai ser uma característica de todas essas plataformas, mas algum grau de controle, mesmo que pequeno, haverá. Existe, então, nesse espectro, né, graus diferenciados de controle, de atuação da plataforma, de fraco a elevado, e por isso também vão existir diferentes graus de intervenção nas relações jurídicas. Por esses motivos, mesmo que o consumo compartilhado ele possa ocorrer na forma antiga e tradicional, digamos, por exemplo, se vai antigamente ia na faculdade tinha um cartazinho com uns negocinho cortado embaixo que alugava quarto. Mesmo que possa assim acontecer hoje em dia, os pares preferem utilizar a plataforma, justamente porque o site aplicativo, mais uma vez aí citando o professor Mirage e a professora Cláudia Lima Marques, assume o dever, né, ao ofertar esse serviço, de proteger a confiança e de proteger as expectativas legítimas nos negócios que eles viabilizam. Com relação à qualificação jurídica dessas plataformas, o Marco Civil da Internet classifica não só elas, não só as plataformas de compartilhamento, como as plataformas em geral, como provedores de aplicação, e entendendo isso junto com a primeira parte ali do artigo 15, são constituídas, então, na forma de pessoa jurídica e exercem essa atividade de forma organizada, profissionalmente com fins econômicos. Se assim o são, e tendo essas funções relatadas, né, e atenção também ao diálogo das fontes, sempre o diálogo protetivo ao consumidor, nós podemos enquadrar essas plataformas no conceito de fornecedor, tal qual o estabelecido no artigo 3º do CDC, pois efetivamente prestam serviço tanto ao consumidor quanto ao prestador de serviço, o subjacente, e comercializam determinado recurso que não é de sua propriedade, mas o comercializam ofertando ao mercado de consumo, e assim se aplicaria o Código de Defesa do Consumidor. É importante, então, que reconheçamos essas plataformas de compartilhamento como fornecedoras de serviços, né? Como o CDC já traz. Porque essas plataformas, elas criam o risco ao oferecer esses serviços, os subjacentes, inclusive, no mercado de consumo, e dele tiram proveito. E assim, eles assumem os riscos criados também diretamente pelos parceiros, e temos decisões já entendendo assim, esses parceiros aí, provedores, que, como referido, não contam com nenhuma proteção mais atenta à realidade, porque atuam num vácuo jurídico, mas isso é tema para outro debate. Por fim, já esgotando o meu tempo, eu queria sinalizar, então, a necessidade, diante desse paradigma tecnológico, né, como comentamos no início da exposição, de revisar o projeto de lei 3514 de 2015,
para que a gente possa, então, oxigenar ele e incluir, claro, dentre outras coisas, outras situações relevantes provenientes do mundo digital, o consumo compartilhado, para que, então, os consumidores fiquem efetivamente protegidos nesse novo mundo. Eu agradeço a atenção de todos, estou à disposição dos senhores. Excelente exposição, professor Guilherme, muito esclarecedora e de um conteúdo assim bem aprofundado para o tempo que teve, realmente faz refletir. Enquanto nós vemos aí a participação dos nossos integrantes aqui, dos participantes, mas eu coloco até uma reflexão, porque eu estava pensando aqui enquanto o senhor estava falando, e realmente a questão da confiança faz total sentido, porque se a gente pegar, por exemplo, uma questão do marketplace, olha, um americano, um Submarino, ou qualquer outra empresa, quando a gente compra ali, olha, vai ser vendido ou entregue por outra empresa, mas a gente está se valendo daquela confiança daquele marketplace. Então, às vezes a gente não tem confiança para comprar daquela loja diretamente, mas a gente compra daquela loja que está intermediando. Então, a questão da confiança, realmente, quando você começou a falar, realmente me botou um ponto de reflexão que realmente nos coloca nesse sentido, que faz total acordo com a dinâmica que nós temos hoje do mercado. Então, eu achei muito interessante essa sua reflexão sobre essa questão e concordo. Acho que devem ser enquadradas realmente essas plataformas como fornecedoras nesse sentido. Então, na minha primeira intervenção, assim, reflexão que eu coloco para o senhor realmente concordo. Eu acho que esse ponto, se nós formos pegar e olhar como está o mercado, nós analogicamente podemos fazer várias conexões e levando em conta essa questão da confiança. Então, importantíssima essa reflexão que o senhor colocou aí. Então, acho que até pelo número de palestrantes, o que a gente pode fazer? A gente pode dar andamento e no final a gente pega algumas perguntas, seleciona e vai direcionando para cada participante. Então, professor Guilherme, muito obrigado pela essa sua primeira intervenção, que foi realmente de uma qualidade excepcional. E agora eu coloco o Jorge para dar andamento no painel. Boa noite. Agora quem vai falar é o nosso querido professor Fábio Holanda, doutor em Ciência Política pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestre em Direito pela Universidade Federal do Ceará, especialista em Direito Civil pela PUC de Minas Gerais, pós-graduando em Metodologias Ativas para a Educação pela PUC-MG e graduado em Direito pela UFC, está no Magistério Superior desde 2005, leciona atualmente no curso de graduação em Direito, no programa de mestrado em Direito Privado da Unicet, com ênfase nas relações privadas e consumeristas na contemporaneidade, inclusive com publicações e palestras internacionais. Na atividade forense, é procurador federal da Advocacia Geral da União desde 2006, possuindo experiência em gestão. O tema que o professor Fábio preparou para a gente é a economia do compartilhamento e a tutela do consumidor. Então, sem mais delongas, vou passar a palavra ao professor Fábio, agradecer a sua presença e vamos lá para a exposição. Muito obrigado pela presença. Obrigado, Jorge. Saúdo o doutor Guilherme, o doutor Heitor, Tiago, que nos recebeu tão gentilmente aqui na plataforma, e aos ouvintes, né? Vejo aqui que temos 45 pessoas. Infelizmente, não é possível essa interação presencial como nós gostaríamos, à moda antiga, né? Mas vamos nos valer das facilidades dessa aceleração de tecnologia propiciada, em grande medida, pela pandemia, né? Possivelmente, se estivéssemos ainda naquela era de pagar diárias e passagens aéreas para os palestrantes, alguns desses encontros seriam mais difíceis. Então, em certa medida, que bom que estamos nos encontrando nesse formato. Eu achei extremamente precisa a palestra do professor Guilherme. Ele foi muito cirúrgico e com uma didática muito indiscutível no que diz respeito aos principais pontos que tocam esse fenômeno da economia de compartilhamento. Eu preparei aqui uma apresentação para vocês, não sabia exatamente como é que seria a dinâmica do encontro,
e não tive a oportunidade antes de conversar com o professor Guilherme, então algumas das questões que eu vou apresentar aqui se confundem com aspectos que ele abordou, mas até para aproveitar uma homenagem que fiz ao professor Guilherme, eu pincei aqui um trecho de um artigo que ele escreveu sobre o tema da economia de compartilhamento, eu gostaria de, então, aproveitar para fazer esse afago a ele e a todos os outros autores que eu tive a oportunidade de pesquisar. Deixa eu ver aqui, eu não sou muito ambientado aqui no Zoom, mas acho que é aqui no... Eu acho que vai dar certo aqui. Vamos lá. Não sei se vocês conseguem visualizar. Se porventura não conseguirem, vocês... Professor. Tudo bem? Sim. Perfeito. Bom, então o tema da palestra me foi questionado qual seria o tema, e como bem destacou o professor Guilherme, a economia de compartilhamento ela pode ser associada com múltiplos fatores sociais, né? O direito do consumidor é um deles, mas é possível, por exemplo, associar a economia do compartilhamento com a questão do direito tributário, né? Existe uma discussão muito latente do que diz respeito a como vão se dar as questões de natureza tributária envolvendo todos esses atores que nós trataremos daqui a pouco, né? Consumidor e fornecedor. Existe também a possibilidade de você associar a economia do compartilhamento com as questões trabalhistas, como bem destacado pelo professor Guilherme, né? Existe a possibilidade de você vincular a economia do compartilhamento com questões de natureza constitucional. E aí, prova disso, são esses pequenos trechos de alguns artigos internacionais, veja que esse primeiro aí, da Berkeley Technology Law Journal, que trata da questão da regulação da economia de compartilhamento. Então, podemos associar com um tema muito instigante relacionado com regulação. Será que a autorregulação nesse tema da economia do compartilhamento seria suficiente, seria adequado, né? Existe a questão do imposto à economia do compartilhamento, ou seja, aquela associação com as questões de natureza tributária a que me referi, também de um outro artigo internacional, só para fim de ilustração. Existe a possibilidade de você tratar de economia do compartilhamento e da questão dos dados pessoais, que é um tema de primeira hora, né? Possivelmente 7 entre 10 consumeristas tratam dessa questão da LGPD atualmente, é um tema da moda, é um tema da vez, como o superendividamento. Então, é possível, sim, considerando que essas plataformas, elas guardam consigo inúmeras informações pessoais dos seus usuários, e existe também a questão, como eu falei há pouco, da possibilidade de você associar a economia do compartilhamento com questões de natureza constitucional. Existe uma discussão que já foi travada em relação ao Airbnb, por exemplo, no que diz respeito ao preconceito de um de seus fornecedores, né? No que diz respeito a uma discriminação que teria havido em razão da cor. E aí isso foi, inclusive, objeto de uma propaganda no Super Bowl, que é um dos comerciais mais caros que existe na televisão, vocês já devem ter ouvido falar disso, em que a plataforma veio a público dizer que ela era de todos, né? Daí porque é importante se frisar essa questão já destacada pelo professor Guilherme no que diz respeito à confiança. Na medida em que a plataforma investe na sua imagem, aquela aderência do usuário ela passa a ser mais indiscutível. E aí eu vou tratar aqui rapidamente de alguns aspectos preparatórios que contextualizam a evolução dessa questão da economia de compartilhamento. O capitalismo encontrou as condições perfeitas para prosperar e cimentar seu modelo econômico baseado no consumo cada vez mais individualizado e desenfreado, né? E aí quem fala muito bem disso é o professor Gilles Lipovetsky, que estará aqui, possivelmente um dos grandes nomes desse nosso encontro, dessa jornada paraense, né? O professor Gilles Lipovetsky, quando ele fala da evolução dos ciclos da sociedade de consumo, ele trata exatamente dessa questão do aprimoramento desse consumo em massa e de que cada vez mais se subverte a lógica do que seja eterno enquanto do unidos para sempre, né, até a lógica do que seja eterno enquanto dure, né, se valendo em grande medida também das lições de Zygmunt Bauman, professor da Universidade de Leeds, né, saudoso Zygmunt Bauman. E aí, a propósito disso, diversos benefícios, é claro, foram observados em relação a essa evolução do modelo capitalista que enfrentamos contemporaneamente. Ocorre que essa lógica materialista, essa lógica do consumo impulsivo,
sempre direcionada a um consumo inconsequente ou supérfluo, e aí poderíamos associar, em outra oportunidade, a questão da obsolescência programada, né? E da questão do descarte de resíduos sólidos. Você vê como a questão do direito ambiental ela é transversal, né? Podemos associar também o direito do consumidor às questões de natureza ambiental. Então, essa lógica começou a ser questionada, né? E até que, num dado momento, não há possivelmente um único fator, um único acontecimento que tenha feito essa chave girar, mas alguns autores indicam que essa crise que aconteceu com esse banco de investimentos Lehman Brothers, em 2008, nos Estados Unidos, acabou por catalisar essa discussão, essa dinâmica do consumo compartilhado que experimentamos cada vez de uma maneira mais sistematizada a partir de agora. Na medida em que, em 2008, com este evento, com essa quebra, com essa falência desse banco de investimentos, a questão do crédito foi combalida, né? Foi várias nações, isso é um problema que surgiu nos Estados Unidos, mas que se espraiou para outros estados, experimentaram essa questão da restrição do crédito. E na medida em que as pessoas não têm acesso ao crédito, elas têm uma dificuldade maior de adquirir os bens de consumo. Então, a sociedade se reinventa. E a partir dessa lógica, entende-se que a economia do compartilhamento teve um campo que frutificou em razão dessa dificuldade, né? E aí, a partir disso, essa questão do consumo de massa e da alienação econômica dos indivíduos acabou encontrando uma alternativa de substituição dos antigos parâmetros econômicos por um novo modelo, que, como bem destacou o professor Guilherme, se volta ao resgate da empatia e da solidariedade. E aí, quando eu estava preparando essa palestra aqui para vocês, esse bate-papo, né? Eu prefiro dizer um bate-papo, porque nós temos aqui a primazia, talvez, da palavra nesses minutos, mas, na verdade, é um diálogo que nós estamos travando aqui, sem maiores formalidades. Eu atentei para um detalhe interessante, uma notícia que eu fiz questão até de trazer aqui para vocês. Olha só, Airbnb irá hospedar gratuitamente 20 mil refugiados do Afeganistão por tempo indeterminado. Ou seja, a plataforma se preocupando, não apenas, não estou querendo dizer que os gestores da plataforma não têm coração, mas é claro que por trás de uma iniciativa desta magnitude existe uma preocupação indisfarçável da plataforma em resgatar, em reafirmar a confiança, a boa imagem, a noção de solidariedade e empatia que nos referimos agora em relação aos seus usuários, né? Eu falei há pouco tempo de um comercial do Super Bowl que foi veiculado por uma dessas plataformas, e agora uma ação que eu repito, não quero reduzir, seria leviano da minha parte reduzir essa iniciativa a uma ação de marketing, mas que indiscutivelmente veicula consigo essa preocupação, não é, em reafirmar estes valores a que me referi agora há pouco. E aí, com base nisso, esse livro é um dos livros citados por muitos autores que estudam essa questão da economia de compartilhamento, né? Vocês podem ter acesso a muitos artigos que tratam desse fenômeno, citam esse pensamento, né, de Boltzmann e Rogers. E eles afirmam que um dos grandes legados desse fenômeno que nós estamos experimentando agora é exatamente essa questão da conscientização dos altos custos do consumismo que foi levada a cabo ao longo do século XX e que faz com que exista um direcionamento da questão relacionada com o compartilhamento, a agregação, a abertura, uma cooperação. Esse livro se chama O que é meu é cada vez mais seu, né? É meio que um mantra que orienta essas questões aí, quando se vai falar, por exemplo, do furo que o sujeito que tá fazendo a reforma em casa quer, e ele não quer a furadeira, ele quer o furo, né? É daquelas expressões que normalmente se utiliza quando vai tratar dessa questão. O professor Guilherme foi muito preciso quando falou da questão da economia do compartilhamento enquanto modelo disruptivo, né? Ele tocou recentemente, nos últimos minutos, nesse ponto, e me parece que é bastante interessante que se enfatize isso. Mas aí, como estamos falando aqui para alunos, né? Não tenho exatamente noção do perfil de quem são nossos ouvintes, possivelmente alguns alunos da graduação, eu achei por bem também tentar esclarecer um pouco o que é
essa inovação disruptiva em que a economia de compartilhamento está envolvida, né? E aí nós temos aí essa breve reflexão. Denomina-se inovação disruptiva quando um produto ou serviço se instala inicialmente em parte do mercado e, por meio de uma novidade tecnológica ou de outro meio, amplia-se de maneira acelerada e imprevisível, podendo alcançar a sua totalidade, né? E aí se retroalimenta mutuamente e tal. Essa questão da imprevisibilidade, ela tem muito a ver com a pós-modernidade, né? Que não tem mais um modelo linear de causa e efeito, né? Nós temos agora o professor Paulo Valério Dalpai Moraes, ele, quando vai falar das questões dos danos ambientais complexos, da macro-relação ambiental de consumo, ele, em certa medida, fala dessa questão da imprevisibilidade, quando, por exemplo, está tratando da questão do descarte de resíduos sólidos. Esse livro do professor Paulo Valério, ele fala, por exemplo, de um leading case muito famoso do canal Love, que aconteceu lá em Niagara Falls, em que uma indústria, num dado momento, abandonou determinados resíduos e, a partir dali, se instaurou uma comunidade e, anos depois, décadas depois, foi observado que crianças que residiam em uma escola situada onde antigamente eram aqueles resíduos, elas foram acometidas por problemas com câncer. Ou seja, inimaginável que naquele primeiro momento tais consequências fossem observadas depois. Então, isso tem a ver, em certa medida, com essas características desse modelo disruptivo. Tentando aqui avançar um pouco mais, eu pesquisei nesse artigo aqui, de Ianco Márcios de Alencar Xavier, essa projeção da economia compartilhada nos próximos anos na Europa. E aí você tem aí o horizonte da economia compartilhada que se apresenta bastante próspero, não é? Conforme destacado em certa medida aí na fala do professor Guilherme. É um modelo econômico que tende a ascender com bastante velocidade nos próximos anos e, por isso, gera tanto alvoroço na comunidade científica. Não à toa, tem muita gente falando de economia de compartilhamento em várias vertentes, como eu disse no começo da minha fala. Então, vocês veem aí uma breve evolução em termos de bilhões de dólares nos próximos anos, né? Cada vez mais crescente e que, naturalmente, desperta a atenção de muitos segmentos da sociedade. E, a partir daí, não poderia deixar de mencionar, possivelmente, um dos principais pontos focais do grupo de pesquisa do Pará, né, da CESUPA, o professor Denis Verbicaro, que tem a honra de dizer que é um parceiro lá do mestrado da Unicet, em Fortaleza. Ele já esteve conosco ano passado, e esse ano vai estar conosco de novo, agora no mês de outubro, vai falar sobre a ressignificação do consumo nesse contexto pós-pandemia. O professor Denis Verbicaro, quando trata desse aspecto relacionado com o impacto da economia do compartilhamento, ele é muito preciso ao dizer que não é admissível que o Estado não é admissível que o Estado atenda às pressões de agentes estabelecidos no mercado e relegue a economia de compartilhamento à marginalização regulatória. Ou seja, o Estado não pode sucumbir à pressão que, eventualmente, hotéis, que, eventualmente, estes segmentos que já estavam estabelecidos, por exemplo, os taxistas, né? É uma discussão que se trava muito na órbita local. Vocês aí de Belém, ou quem eventualmente esteja em outra cidade, possivelmente, em algum momento, deve ter visto uma discussão travada no âmbito da Câmara dos Vereadores, né? Algum debate ali comunitário efervescente sobre a regulação de alguns desses aspectos relacionados com a economia do compartilhamento. Então, me parece que o professor Denis foi muito feliz ao lembrar o papel que o Estado tem neste enfrentamento, né, dessa questão da regulação, que não é fácil, que tem modelos, por vezes, inconciliáveis, assimétricos, se você for observar como essa regulação se dá em outros países, mas que indiscutivelmente tem que haver esse enfrentamento à nossa moda, não é? E aí, mais uma opinião de Harold Henricks, que diz que, num dado momento, o maior legado gerado pelas tecnologias de informação, que foram tão bem destacadas pelo professor Guilherme, ao mencionar o professor Bruno Miragem, nesse contexto, foi a busca pela sustentabilidade e pela revolução dos padrões de consumo. Não é? É claro que ainda vai existir gente que quer ser proprietário de bens, é claro que ainda vai existir, e a indústria é muito requintada nisso, em suas técnicas de neuromarketing, e fazer com que as pessoas tenham muitas bolsas da Louis Vuitton, em que as pessoas tenham muitos relógios, muitos paletós. Tem um cara aqui no meu prédio, um advogado amigo meu, com quem eu treino regularmente, que ele tem 14 paletós, né?
Aí um dia ele me perguntou quantos eu tinha, eu falei que tinha 4, e que estava achando até muito, que tinha um deles que estava meio guardado só para as ocasiões solenes, assim, de casamentos, né, de familiares, aqueles fatos episódicos. E aí ele ficou assombrado. Então ele ficou assombrado e eu fiquei assombrado, né, com a quantidade de paletós que ele tinha. Possivelmente esse modelo de acúmulo de bens continuará a existir, mas agora sob a espada de Damocles, tendo em vista que a economia do compartilhamento vem forte também no que diz respeito a este apelo pela solidariedade no compartilhamento de bens de consumo. E aí, conforme o professor Guilherme pontuou, não existe um conceito indiscutível no que diz respeito a esse modelo de economia do compartilhamento. Daí porque eu falei da questão do conceito aproximado, né? Conceito por algumas pessoas, né? É um sistema econômico que fomenta a interação através de plataformas digitais, de usuários consumidores a usuários fornecedores, dispostos a compartilhar bens e serviços ociosos ou subutilizados, com base na confiança e na reputação, através de uma cultura de satisfação de necessidades de consumo por meio do uso em detrimento da propriedade, né? Não me interessa ser dono da furadeira, não me interessa ser dona do vestido de noiva, né? Dentre outros aspectos aí. O que eu quero é utilizá-lo pontualmente naquela circunstância. E aí, aquela homenagem que eu gostaria de fazer é o professor Guilherme, né? Tive o cuidado de lembrar dele, como não posso abraçá-lo aí, e ao final da palestra tomarmos algum vinho aí em Belém do Pará, foi a maneira que eu tive de homenageá-lo. Essa fala também do professor Guilherme é muito precisa, trata da questão da confiança, que nós tratamos agora há pouco e que Tiago destacou tão bem aí quando teve a oportunidade de passar a palavra para mim, né? Diz o nosso palestrante, revigorou-se dessa maneira a importância e a dinâmica da confiança nas negociações, do mesmo modo que se oportunizou o nascimento de um novo comércio eletrônico, o e-commerce, né? Uma interessante alusão, porque normalmente se fala do e-commerce, né? Mas aí ele falou do e. Eu achei bastante criativo e passarei a adotar, fazendo sempre menção à fonte, minhas explanações sobre essa questão, baseado no sentido de comunidade, conectividade, de comunicação, o que alterou os esquemas de fornecimento não mais chamados de cadeia, mas sim sistemas de circulação e consumo de recursos, por passarem a uma ideia circular de movimento, seja dos ativos, seja do fluxo de confiança depositada nessas relações plurimas. Perfeito, pincei esse trecho por ter achado bastante precisa essa reflexão do professor Guilherme. E aí, trago aqui mais uma vez uma reflexão do professor Ianco, né? Nesse artigo que eu compartilho com vocês a referência aí na revista Direito do Consumidor. Quem quiser depois dar uma olhada, eu recomendo, é um artigo bem interessante. E ele fala ele traz esse gráfico, né? Temos o usuário, temos o consumidor, indiscutivelmente, né? Temos a plataforma e o usuário provedor. E no meio de tudo isso, no meio dessa complexa rede de relacionamentos aí, temos normas sociais, termos de uso, algoritmos, mecanismos de confiança, legislação do consumidor, estipulações contratuais e por aí vai. Então, me parece que, no português claro, eu que sou um aluno do século passado do direito do consumidor, né? Eu me formei, fiz direito do consumidor ainda no século passado, o professor dizia assim, quando você não está entendendo, você não entendeu o que é que eu desenho, né? Aí o professor Ianco, ele desenhou isso aí que muitas vezes a gente só lê. Eu achei didático e achei interessante trazer aqui para vocês. E aí vemos aqui as noções de consumidor. O professor Guilherme, mais uma vez, nesse seu artigo, ele trata dessa questão. Não vou me aprofundar, porque ele já falou na abordagem dele, né? Mas que existiriam 3 tipos de consumidores aí, o consumidor usuário, o consumidor provedor e o prosumidor. E aí, nos slides seguintes, eu trago quais seriam essas definições, né, do usuário consumidor-usuário, do consumidor-provedor, nessa fala aí da professora Cláudia Lima Marques, que, repito, eu não vou me aprofundar, porque o professor Guilherme já foi suficientemente esclarecedor em sua abordagem, né, e dessa questão do prosumidor, que seria uma circunstância que haveria uma agregação das 2 funções. Professora Cláudia Lima Marques, eu sempre gosto de dizer que a professora Cláudia ela faz parte da Santíssima Trindade do direito do consumidor no Brasil, não é? É impossível
falar de estudos profundos no direito do consumidor sem falar da professora Cláudia Lima Marques. E ela, ao tratar dessa nova questão do fornecedor, enfrentando essa questão da economia do compartilhamento, ela fala exatamente isso que foi abordado. É o sujeito que ela se vale do Marco Civil da Internet, que é expresso em falar da questão da guarda e disponibilização de registros de conexão e de acesso a aplicações de internet que trata a lei, né? E como bem destacado pelo professor Guilherme, o Marco Civil da Internet é um dos referenciais infraconstitucionais para o enfrentamento da questão, né? Sobre essa questão dos referenciais, eu trouxe aqui algumas premissas normativas para a regulação constitucional, o artigo 170, que fala da proteção do meio ambiente, do livre exercício da atividade econômica, da defesa do consumidor e da livre concorrência, que são conceitos já amplamente debatidos e do conhecimento dos senhores, e da questão infraconstitucional, como eu relatei há pouco, o professor Guilherme também, questão do Marco Civil da Internet, Lei 12.965, que fomentou a inovação, especialmente no que diz respeito à livre iniciativa, e seguramente nós podemos trazer uma grande aderência das questões relacionadas com a economia do compartilhamento em relação a essa lei. Alguns entraves e desafios regulatórios, né? Eu falei agora há pouco tempo da questão da autorregulação. Existem alguns autores que defendem algumas propostas de autorregulamentação nesse setor da economia compartilhada. Mas aí existe uma provocação feita por outros que diz o seguinte: confiar o equilíbrio das relações de consumo nas mãos dos próprios agentes econômicos seria suficiente para garantir essa isonomia e segurança das relações econômicas criadas pelo consumo colaborativo? É uma pergunta meio retórica, né? Nós já sabemos a resposta, né? É claro que para o player fraco, claro que para o vulnerável a priorístico, que é o consumidor, que é aquele que é vulnerável em todas as circunstâncias, independentemente da análise do caso concreto, o consumidor sempre é vulnerável. É claro que essa autorregulação seria, pelo menos, temerária, né? E então se discute a questão do reequilíbrio regulatório, em que, naturalmente, vários agentes têm que estar envolvidos nesse processo: Estado, sociedade civil, não apenas as instituições já estabelecidas, mas também os novos agentes o novo fornecedor, como tratamos agora há pouco, e os consumidores, indiscutivelmente, que são os destinatários dessa regulação, devem estar presentes em todo esse debate. E eventos como esse ajudam a amadurecer essa reflexão, a aprimorar esse conhecimento que deve ser capilarizado para outras esferas. E aí eu trouxe aqui um exemplo de entraves no ramo das hospedagens, né? O professor Guilherme também foi muito feliz ao tratar da questão da hospedagem, né? Uma das possibilidades de economia e compartilhamento. Alegam os representantes dos hotéis que essa modalidade de home sharing seria considerada uma atividade hoteleira ilegal, uma vez que não opera de acordo com a Lei Geral de Turismo, não recolhe os mesmos impostos. Lembra que eu falei no começo da abordagem sobre a questão tributária, né? Além de não estar sujeito às mesmas regras regulatórias. E aí, procurando dar mais segurança jurídica, existe um projeto de lei que trata dessa questão e tenta, em certa medida, contemplá-la no âmbito da questão da lei do inquilinato, né? É uma das possibilidades de regulação, não se sabe se suficiente será, mas trouxe apenas um exemplo para a reflexão de vocês. E aí, mais uma vez, a professora Cláudia Lima Marques, né? Essa passagem do individual para o coletivo no direito privado foi bem identificada por Ricardo Lorenzetti, mas encontra pouca repercussão no Código Civil de 2002, muito porque, e aí eu abro um parênteses aqui, uma das diretrizes do Código Civil de 2002, quem aponta isso com muita propriedade é o professor Flávio Tartucci. Ele fez a opção por não regular temas que, à época, no começo do século, eram considerados ainda que não tinham sido objeto de uma devida reflexão, né? Que não estavam azeitados naquele momento social em que vivíamos no começo do século. Não à toa, o Código Civil não tratou na época de comércio eletrônico, né? Não tratou de questões relacionadas com a lei de biossegurança, que trata de aspectos mais vanguardistas no que diz respeito, por exemplo, aos direitos da personalidade, e também não poderia tratar da questão da economia de compartilhamento, né? Já que, à época, o Código Civil seria até injusto com ele, porque, como nós sabemos, o direito vem a reboque dos fatos, e primeiro aconteceu o fenômeno
que deflagrou a economia do compartilhamento para depois o direito vir atrás, né, desesperadamente tentando regulamentar tudo isso. Então, seria injusto atribuir esse pecado ao Código Civil. Ele fez o que era possível à época. Mas, seguramente, o Marco Civil da Internet, como eu destaquei para vocês, é apontado pelos autores, vê-se aí a professora Cláudia, como uma boa ferramenta para promover esse enfrentamento nessa questão da intermediação e da proteção de dados. E aí, sobre a interdependência dos contratos, o professor Guilherme também falou disso, né? Eu faço aqui algumas alusões a artigos do Código de Defesa do Consumidor, 34, 52, né? Esse contrato que normalmente é por adesão, o que já causa também um problema no que diz respeito à autonomia do consumidor, né? Que ele não tem a possibilidade, em grande medida, de discutir quais são as premissas contratuais em que ele está imiscuído naquele negócio jurídico. E também que a economia do compartilhamento, não podemos esquecer da possibilidade, até ficou um pouco estranho aí, não podemos esquecer o direito de arrependimento, né? O artigo 49, ele também, essa discussão também deve estar presente neste âmbito das relações de consumo. Para finalizar, a questão da solidariedade no consumo compartilhado, que também foi objeto da abordagem do professor Guilherme. Vê-se, portanto, que a minha fala ela é apenas complementar, não é? Ela tem um aspecto secundário naquilo que já foi esclarecido pelo professor Guilherme. Então, essa questão da solidariedade entre esses agentes que estão presentes, o professor Bruno Miragem fala disso com muita propriedade, tem essa solidariedade dos participantes, e aí com base nos artigos 18, 20 do Código de Defesa do Consumidor e na indicação de fornecedor de serviço que o próprio artigo 14, caput, também traz, né? A questão do fornecedor que é guardião de informações, previsto no artigo 25, né? E desse entendimento do STJ que diz que consagra, que o artigo 34 consagra a responsabilidade de qualquer dos integrantes da cadeia de fornecimento que se beneficia pelo descumprimento dos deveres de boa-fé, transparência, informação e confiança. Não dá para as plataformas alegarem, tirarem o dela da reta, dizendo que a tratativa é entre o cara que está alugando o apartamento dele e o consumidor que quer se hospedar por alguns dias. Ela se beneficia muito fortemente, em termos econômicos, dessa intermediação. E é claro que, assim fazendo, deve ser necessariamente implicada no que tange, no que diz respeito à questão da responsabilidade, indiscutivelmente, né? Meus amigos, eu agradeço pela generosidade da atenção de vocês. Eu coloquei aqui uma alusão ao meu perfil do Instagram. É um jeito que a gente tem contemporâneo de se conhecer um pouco melhor, né? Já que nem todo dia tem palestra e que não é possível esses encontros, infelizmente, com a maior frequência. Então, aqueles que desejarem podem me encontrar também nesse canal, né? Tenho dialogado com alguns alunos e isso tem rendido bons frutos. É isso. Agradeço ao professor Guilherme. Peço desculpas se eventualmente o citei de uma maneira equivocada, mas tentei ser fidedigno e contextualizar o pensamento dele com base nessa fala, que, repito, é uma fala complementar àquela que ele trouxe anteriormente. Muito obrigado, meus amigos. Muito obrigado, professor Fábio. Se fosse combinado, não daria tão certo de ter duas palestras em seguida que se fossem tão integradas e complementares entre elas. Então, acho que as duas palestras foram muito enriquecedoras no sentido de realmente trazer esses conceitos e conseguir abordar de uma forma bem profunda, até com conexões entre elas. E professor, eu acho que, Jorge, o que tu achas? Porque tem uma pergunta aqui que foi feita para o professor Fábio, então talvez como a próxima palestra do professor Heitor ela já é de um outro caminho, talvez a gente pudesse dialogar com essa pergunta e depois já passar que a gente vai trocar um pouco de assunto. O que tu achas? Acho bom, já aproveito para fazer a minha para o Guilherme, que eu tenho também uma. Professor Heitor, o senhor concorda ou concorda? Então, totalmente. Olha, nós temos uma pergunta do Hugo. O Hugo pergunta: boa noite, professor Fábio. O senhor entende que a economia de compartilhamento acirrou a simetria informacional nas relações de consumo? Tiago,
eu entendi que foi o Hugo que perguntou, eu só não entendi um pedaço da tua pergunta, cortou. Você podia só repetir, por favor? Perfeito. Então, o Hugo ele saúda e pergunta assim, professor, o senhor entende que a economia do compartilhamento acabou acirrando a simetria informacional nas relações de consumo? Assim, indiscutivelmente. A propósito, o Hugo, que me fez a pergunta aqui, tem se notabilizado. Eu tive a honra de participar da banca de qualificação do Hugo Agrassá, né? Orientado pelo professor Denis Berbicaro. E terei a honra de participar da defesa final dele, que se avizinha, né? É um trabalho excelente que ele está tratando sobre as regras do transporte aéreo. E o que tem se observado nessa questão do advento de novas tecnologias, por que eu estou falando das regras do transporte aéreo e tentando associá-la com a economia de compartilhamento? É que nestas duas realidades, o que se observa é a apresentação do consumidor a meios eletrônicos que muitas vezes têm uma ininteligibilidade dolosa. Ininteligibilidade dolosa. O fornecedor de bens e serviços ele faz questão de que os determinados termos daquele pré-contrato e daquele contrato que ele pretende que venha acontecer não seja do pleno conhecimento do consumidor. E mais, muitos dos consumidores, nós não podemos esquecer, eles não têm um grau de discernimento necessário para estas variadas contratações que ocorrem no âmbito da economia de compartilhamento, né? Nós não podemos nunca esquecer, e esse é um desafio que nós temos no âmbito do direito, que nós não fazemos direito para os professores. Nós não estamos discutindo direito só aqui entre nós, só entre essas 50 e poucas pessoas. Os signos, os códigos, as liturgias que nós questionamos aqui nas nossas palestras, nos nossos artigos, nas nossas aulas, elas têm que ter um encaminhamento pragmático à vida, ao direito que acontece na rua. E para aquele consumidor da rua, muitas destas questões relacionadas com a economia de compartilhamento, da questão relacionada a quem tem a responsabilidade por lhe trazer a informação correta, lembrando aquilo que diz a professora Simone Magalhães quando vai tratar da rotulagem de alimentos, a boa informação não é o excesso de informação, porque o excesso de informação também é prejudicial ao consumidor. Então, não adianta você trazer um catatal de informações num contrato, né, ininteligível, repito, com inúmeras expressões técnicas que o consumidor não vem a compreender. Então, quando se fala do direito fundamental à informação que o consumidor tem que ter, seja na esfera lá dos estudos do Hugo Agrassá, né, nas regras do transporte aéreo, seja no âmbito aqui da economia do compartilhamento, o que nós estamos querendo discutir e aprimorar em prol do consumidor não é a informação aquém do necessário, nem o excesso de informação. É a informação na justa medida da compreensão daquele serviço que está sendo contratado. Então, indiscutivelmente, partindo aqui para o enfrentamento do questionamento do Hugo, estas plataformas de economia compartilhada, elas têm uma porosidade, uma aptidão muito grande de trazer dificuldades para os consumidores no que diz respeito a esse acesso à informação. E me parece que dentro daquela confiança e solidariedade a que nos referimos na palestra do professor Guilherme e nessa minha abordagem, muito dessa confiança e solidariedade passa também pela questão relacionada com a aplicação do direito fundamental à informação. Não dá para ser solidário se você não informa direito o outro contratante. Não dá para fomentar confiança, não dá para fomentar boa-fé, não dá para ter uma relação calcada no paradigma da eticidade se você não informa corretamente a outra pessoa que confia em você para aquele negócio jurídico envolvendo aquele serviço. Então, imagino que faz sentido total a pergunta feita pelo Hugo. Bem, então, eu queria fazer primeiro um comentário da fala do Guilherme, muito boa, parabéns, que eu achei um ponto super interessante, que é algo que o professor Denis fala,
que inicialmente muito se aliou a essa economia do compartilhamento às questões ecológicas, né, diminuição, por exemplo, de emissão de gás carbono por causa do Uber. Mas o que a gente vê, pelo menos aqui em Belém, na prática, é que o trânsito está bem pior e que só tem uma pessoa, às vezes, no carro. Então, eu também concordo com o Guilherme de que isso não tem dados e não se comprova na prática. Acho que virou uma promessa não cumprida e talvez até uma propaganda enganosa, né? O tal do greenwashing que se fala. E a minha pergunta, Guilherme, eu não sei se tu lembra, ano passado teve uma pessoa que foi falar contigo pelo Lattes para te pedir um capítulo da tua obra de mestrado. Era eu. E aí eu, inclusive, usei para o meu pré-projeto de mestrado, que eu entrei para um artigo que ainda estou esperando o parecer. Caso for publicado, eu vou te enviar, foi junto com o professor Dendes. E eu gostei muito da tua obra, primeiro, né, para te dizer isso. E, particularmente, eu vejo relações de consumo como relações de confiança, sempre. Para mim, eu sempre vejo assim. É algo que eu sempre olhei. E eu concordo muito com a responsabilidade no fundamento da confiança. Mas a minha pergunta é o seguinte: tu tens dados ou sabes me dizer se está sendo bem aceito pelo judiciário? Porque nem sempre o judiciário entende da melhor maneira, né? Como a academia vislumbra os assuntos. Eu queria entender assim o grau de aceitação, se estão conseguindo enquadrar os fornecedores conforme o CDC, com base no fundamento da confiança na responsabilidade. Então essa seria a minha pergunta para ti. Jorge, obrigado pela pergunta, obrigado pelas palavras carinhosas. Professor Fábio Holanda também, muito obrigado pelas citações, fico muito feliz. Sim, há algumas decisões, apesar da maioria passar batida por questões assim, há algumas decisões que se baseiam na confiança despertada, inclusive expressamente consignado. Em razão do tempo, eu não trouxe os julgados, mas em outras oportunidades, em outras falas, eu trago eles em slides. Se tu quiseres, eu posso enviar para ti as decisões, eu tenho elas separadinhas e tal, o que tu precisar também. E, inclusive, sobre o primeiro aspecto que tu falou, o greenwashing, para economia do compartilhamento, existe o termo sharewashing, né? Que é a utilização da retórica por essas plataformas nessas questões sociais, nessas questões ambientais. Eles se utilizam bastante, né? Eles querem se definir, na verdade, pelo que eles não são e não pelo que eles são. Mas agradeço a pergunta e eu vou disponibilizar ali o meu contato para a gente trocar os... Acho que tens o meu e-mail, né? Tens o meu e-mail. Então, a gente conversa por ali. Perfeito, então. Bom, então como nós dialogamos bastante sobre o tema, e também tem um comentário da Ayla, que é realmente importante ver essas questões, e principalmente ela cita aqui o Visual Law, que também é um outro ponto que já cabe, outra reflexão que daria para a gente passar a noite inteira aqui dialogando, e que também é algo que está surgindo agora, que está tendo grande repercussão agora. Então, eu passo então a apresentar o professor Heitor Milhomes com o tema Agravamento da vulnerabilidade estrutural do consumidor na economia do compartilhamento. O professor Heitor é mestre em Direitos Humanos pela Universidade Federal do Pará. O professor também desenvolve pesquisa nos temas de vulnerabilidade do consumidor digital, economia de compartilhamento, possui LLM em Direito Empresarial pela FGV e graduação em Direito pelo CESUP, além de oficial de Justiça avaliador do TJ Pará. Então, professor Heitor, muito bem-vindo. Agradeço também a sua disponibilidade e a sua vinda aqui para nos trazer também essa exposição. E aí eu lhe deixo muito à vontade de começar na sua palestra. Bem-vindo, professor. Muito obrigado, professor Tiago. Saúdo a todos aqui, as pessoas do professor Denis VK, do professor Felipe Guimarães, que organizaram a segunda jornada de Direito do Consumidor. Saúdo aos meus colegas de mesa, doutor Guilherme Mussolini, doutor Fábio Holanda, pelas excelentes apresentações, que realmente muito se complementam e introduzem ao tema.
Cumprimento aqui aos nossos ouvintes, muitos integrantes do nosso grupo de pesquisa, aqui na pessoa do nosso colega também, Tiago Calandrini, que está na mesa. E, bom, o que eu posso, de início, falar? Promovendo um pouco sobre o nosso grupo de pesquisa em si, o olhar que eu proponho sobre a economia do compartilhamento, ele realmente é um olhar diferenciado. Como eu deixo bem claro no meu currículo desde o início, o mestrado em Direito que temos aqui na UFPA, ele é um mestrado em Direitos Humanos e que, dentro das nossas áreas de concentração, temos, como o professor Denis Verbicaro, o olhar sobre as relações de consumo. Então, partindo aqui da questão de que, conhecendo a obra do professor Mocelin e do professor Holanda, eu sabia que eles já iriam adentrar mais nas questões da definição da economia do compartilhamento, seus modelos e atores, a questão do potencial ocioso dos bens de consumo, a questão que o professor Holanda trouxe muito bem sobre os entraves regulatórios e a questão da solidariedade do consumo, e eu propus, então, trazer um outro olhar mais à pessoa humana do consumidor e os seus aspectos com a vulnerabilidade dentro do consumo digital e, em particular, com a economia do compartilhamento. Bom, a gente sempre recorre aqui, como o professor Holanda falou com a professora Cláudia Lima Marques, na Santíssima Trindade do Direito do Consumidor, e ela sempre traz aquele jogo de palavras entre a vulnerabilidade, o vulnus e o vulnare, que é aquele que pode ser ferido, que está sujeito a ser atacado, prejudicado, ofendido. E essa definição da vulnerabilidade do consumidor, ela traz esse aspecto que é psicológico mesmo, da vulnerabilidade da pessoa, desculpa, não do consumidor. Esse estado emocional de se deparar com mudanças e incidentes imprevisíveis e desagradáveis que podem representar ameaças ao seu bem-estar emocional. Então, esses estados de vulnerabilidade, eles são, em verdade, produtos do sentimento de impotência da pessoa diante das incertezas da vida, dos riscos que se apresentam no cotidiano. E a questão da vulnerabilidade do consumidor, então, ela está associada a esse estado de preocupação, de fragilidade, de dificuldade de autoproteção diante do mercado, podendo expor o consumidor a danos econômicos, físicos, psicossociais na interação com o ambiente mercadológico, com mensagens de marketing, do assédio de consumo, essa questão. Como o Jorge muito bem pontuou, a relação de consumo ela sempre esteve ligada a uma questão de confiança, realmente. A economia do compartilhamento ela não inventou a necessidade da confiança nas relações de consumo. O que ela fez foi se apropriar desse valor da confiança com o seu marketing, com o seu branding do modelo de negócio. E esse conflito, então, entre risco e confiança, promovido no modelo de negócio da economia de compartilhamento, ela acaba a gerar, no meu ponto de vista, um dano econômico coletivo que seria do oligopólio da confiança no entorno desses poucos atores do comércio eletrônico e da economia do compartilhamento, que, na nossa realidade aqui, por exemplo, de Amazônia, vemos cada vez mais empresas fechando, vagas de emprego sendo encerradas, em detrimento da compra de produtos, de bens e de serviços que estão capitaneados por prestadores de serviço, por gatekeepers, transnacionais, enfim, que estendem o seu modelo de negócio pela lógica neoliberal ao longo de todo o mundo. E aí a gente trata também uma questão sobre o empoderamento do consumidor, então, sobre a própria lógica da confiança, né? De trabalhar um paradigma da confiança, um novo paradigma da confiança, que também coloque a necessidade do mercado confiar no consumidor também, no sentido da satisfação do serviço prestado e dar meios para ele, muito além do que a gente já tem, como essa falácia da autorregulamentação, da autorregulação,
das avaliações de plataforma, que a gente vê na prática que não atinge os resultados efetivos de melhoria do serviço. Na realidade, hoje, do maior ator de economia do compartilhamento, em que, pese as avaliações, a gente tem acompanhado, pelo menos os usuários, e eu como usuário posso falar, uma piora na qualidade do serviço continuamente, a partir do momento em que se atingiu um monopólio, basicamente, do serviço. Então, a gente analisa aí que há várias questões de promessas não cumpridas sobre esses ideais, sobre esse consumo identitário que foi propalado pela economia do compartilhamento. Para entrar um pouco mais nessa abordagem que eu quero fazer sobre o agravamento da vulnerabilidade do consumidor, eu gostaria de trazer, então, uma investigação um pouco mais multidisciplinar sobre a vulnerabilidade do consumo. E aí eu recorro a duas matrizes, que é a psicologia e a economia, o marketing, em busca de estudos que falem sobre a vulnerabilidade do consumidor. E, para o meu assombro, durante a minha pesquisa, verifiquei que, no âmbito da psicologia, da pós-graduação em psicologia na academia brasileira, o tema ele é pouquíssimo estudado. Inclusive, os poucos que estudam ressaltam realmente essa necessidade de dar mais visibilidade ao tema, para ter uma melhor compreensão dos aspectos pessoais, intrínsecos da pessoa diante das suas relações com o mercado de consumo. No âmbito do marketing, já há diversas pesquisas que buscam promover esse engajamento de uma cultura mais ética dos fornecedores em relação ao consumidor, através de uma ressignificação do papel do marketing e formulação de novas políticas empresariais. Contudo, ao tratar da vulnerabilidade do consumidor em si, uma questão alarmante que eu vi é que toda essa conjectura da vulnerabilidade para o marketing, ela é pensada a partir de uma matriz norte-americana que formula uma concepção de vulnerabilidade que eles chamam, no âmbito do marketing, de vulnerabilidade situacional. E aqui eu faço um parêntese para não confundir com o conceito de vulnerabilidade situacional que o professor Denis Verbicaro e outros membros do nosso grupo de pesquisa eles trabalham. Vou retomar esse conceito mais lá na frente, da vulnerabilidade situacional aqui no âmbito de estudo da defesa do consumidor, mas para o marketing, essa vulnerabilidade ela seria situacional por quê? Porque ela é transitória e passível de superação. Ela decorre ali de uma situação efetivamente experimentada, uma circunstância, mas que o consumidor ele tem autonomia para se reinventar, para buscar atrás de informações, enfim, e superar esse déficit de relação com o fornecedor. E isso nos parece bem fora do propósito do que está regulamentado pelo nosso Código de Defesa do Consumidor. Então, eu trago em contraponto a essa questão da vulnerabilidade situacional, tal qual exposta pela doutrina do marketing, um conceito de vulnerabilidade estrutural do consumidor. E aí eu não posso deixar de fazer um parêntese aqui com o conceito de racismo estrutural do professor Silvio de Almeida, que foi realmente uma fonte de inspiração para tratar este conceito de vulnerabilidade estrutural. O professor Silvio de Almeida, em poucas linhas aqui, mas recomendando desde já a leitura da necessária obra dele, ele vem dizer que o racismo é estrutural por quê? Porque ele é inerente à própria lógica neoliberal, ele não é um fato isolado ou mesmo exógeno ao sistema liberal. Ele tem motivos para ser e ter sido cultivado e promovido ao longo de séculos. Então, da mesma forma, a gente identifica essa vulnerabilidade do consumidor também havendo um papel dentro da lógica da sociedade de consumo e do neoliberalismo. Essa vulnerabilidade do consumidor, ela é, até certo ponto, incentivada pelo mercado, por técnicas de neuromarketing, de assédio de consumo, porque ela tem um papel de fazer com que a roda da economia ela venha a girar e o dinheiro, vamos assim dizer, mude de mãos, né? Que haja movimentação da economia. E a gente,
na nossa pesquisa, analisando a própria Constituição Federal, ela orienta a proteção do consumidor em razão da sua fragilidade, realmente ali entendendo que ele é frágil diante das próprias estruturas do mercado, é o que parece trazer a orientação da Constituição Federal. Então, essa vulnerabilidade ela decorreria não de uma situação específica, mas de várias fontes diversas e subjacentes da própria estrutura do mercado, ou seja, decorre das próprias estruturas do neoliberalismo, tal como a relação entre o leigo, que é o consumidor, e o expert, que é o fornecedor, que detém todas as informações dos meios de produção. A questão do consumidor enquanto ser humano fragmentado, é a pessoa que é um profissional, é pai e mãe, tem seus interesses e tem tantas outras coisas para dominar na sua vida pessoal, que também não tem como deter todo o conhecimento necessário para cada contrato de consumo, dos inúmeros contratos de consumo que nós realizamos a cada dia. Então, não resta alternativa ao consumidor que não seja a confiança realmente no fornecedor. Então, inventariando as espécies de vulnerabilidade, e aí eu realmente trago esse conceito de vulnerabilidade estrutural como um conceito guarda-chuva, porque na doutrina e na jurisprudência nós dividimos isso em pelo menos 11 espécies de vulnerabilidade, algumas reconhecidas na jurisprudência, outras na doutrina. Há um conceito também trabalhado pelo professor Carlos Nelson Conder, que divide as vulnerabilidades a partir do bem jurídico tutelado. Ele fala em vulnerabilidade patrimonial, se afeta o patrimônio do consumidor, ou uma vulnerabilidade existencial, se afeta a sua honra, a sua intimidade, os seus valores inalienáveis. E então, adentrando nessa questão desse inventário das vulnerabilidades de consumo, observando a jurisprudência do STJ e do STF, há muito já se reconhece a vulnerabilidade técnica do consumidor, a vulnerabilidade jurídica ou científica, a vulnerabilidade fática ou econômica, socioeconômica. Temos também a vulnerabilidade informacional, reconhecida mais recentemente em julgados a partir de 2017. E temos também outras espécies de vulnerabilidade que são reconhecidas, por enquanto, apenas no âmbito da doutrina. Temos a vulnerabilidade eletrônica, que é muito própria, muito cara ao e-commerce, e, obviamente, também às plataformas de economia compartilhada, ao consumo compartilhado. Esse conceito de vulnerabilidade eletrônica ela é tratado inicialmente pela professora Cláudia Lima Marques e se assemelha muito ao conceito de vulnerabilidade situacional, aqui sim, no âmbito da defesa do consumidor, trabalhado pelo professor Denis Verbicaro, pela nossa colega de grupo de pesquisa, Janaína Vieira, outros colegas também tratam a respeito do tema. Temos também a vulnerabilidade comportamental, essa que decorre do assédio de consumo, das técnicas de marketing. Há uma vulnerabilidade política também, que diz, numa questão de assimetria de poder, do poder que o mercado tem de fazer lobby com o Congresso e aprovar regulamentações que lhe sejam mais favoráveis em detrimento ao consumidor, que não possui o mesmo nível de organização para lutar pela defesa dos seus interesses. Há uma vulnerabilidade também reconhecida pela doutrina, que é biológica, que é daquela vulnerabilidade que surge da necessidade de consumo dos bens mais básicos e essenciais à vida, a própria alimentação, a própria higiene, esse tipo de questões. Há uma vulnerabilidade no acesso à justiça, também não há como se questionar a assimetria de poder, mesmo a iniciativa dos juizados especiais, elas não se mostram efetivas para reequilibrar essa questão da vulnerabilidade. Há a vulnerabilidade ambiental, que são dos próprios padrões de consumo e como eles influenciam na questão ambiental, na degradação do meio ambiente, nas questões climáticas. E, mais recentemente, nós vemos trazendo o conceito de vulnerabilidade algorítmica. Bom, fiz essa breve introdução para falar que, quando analisamos o mercado de consumo do consumidor digital ou da economia do compartilhamento, podemos verificar que o consumidor digital ele é vítima dessa vulnerabilidade estrutural que se apresenta em todas essas facetas, em todas essas divisões que nós temos aqui para
para efeitos de estudos acadêmicos mesmo. Me parece, nesse rol que eu trouxe aqui, dessas 11 espécies de vulnerabilidade, ou mesmo do rol feito pelo professor Conder, sobre a vulnerabilidade patrimonial ou existencial, que não existe nenhuma espécie de vulnerabilidade que não possa atingir o consumidor digital, seja no ambiente do e-commerce, seja no ambiente da economia de compartilhamento. O que a gente verifica, na realidade, é que, neste âmbito, há algumas vulnerabilidades, nesse ambiente virtual, há algumas vulnerabilidades que são realmente agravadas. A categoria jurídica da vulnerabilidade, tal qual ela foi normatizada lá no artigo 4º, inciso 1º do CDC, ela configura-se um instituto jurídico único que representa essa vulnerabilidade estrutural, então, já que ela é ampla e multifacetada. E aí disso decorre que mesmo que o consumidor ele tenha condições de se esquivar a uma ou duas espécies, talvez 3 ou 4, dependendo do seu nível de informação, do seu status social, ele nunca vai conseguir se desvencilhar de todos esses aspectos de vulnerabilidade ao qual ele está enredado. De forma que diversas outras formas de vulnerabilidade subsistirão, mantendo, então, permanentemente essa situação de fragilidade e desequilíbrio na relação de consumo. Mas algumas espécies de vulnerabilidade, como eu disse, acometem de forma especial o consumidor digital. Por exemplo, a situação da vulnerabilidade fática, como eu já pude introduzir, a questão do monopólio das plataformas, dos gatekeepers, a gente tem vivenciado isso nos últimos anos, colocando o consumidor cada vez mais em questão de desvantagem. Queria fazer aqui um breve parênteses, embora não seja bem o tema do nosso painel, mas eu sei que é âmbito de pesquisa também do professor Fábio Holanda, do professor Guilherme Musselin. A questão do trabalhador também, o professor Fábio Holanda trouxe o conceito, inclusive, do professor Musselin sobre o prosumidor, e eu também tenho essa visão de que o trabalhador na plataforma da economia de compartilhamento talvez seja até mais vulnerável do que o próprio consumidor, porque ele é duplamente vulnerável, ele é vulnerável na sua relação de trabalho, mas ele também é um consumidor daquela plataforma, ele paga para ter acesso à plataforma de confiança para que, então, os seus clientes possam nele confiar para realizar a sua atividade. Temos a questão da vulnerabilidade jurídica, que muito agravada nesse meio, pela própria questão dos termos de uso, as formas de solução alternativas de conflito implementadas pela plataforma, vários mecanismos que desestimulam a própria busca de solução do consumidor, talvez de forma mais efetiva, com a devida reparação pelos danos, inclusive morais, sofridos. As plataformas de compartilhamento acabam criando formas de solução de conflito, e as do e-commerce em geral também, nessa tentativa de dar uma resposta mais rápida ao consumidor, às vezes ali no seu custo de negócio, fazendo um rápido reembolso, para evitar mesmo e desestimular que o consumidor entre na justiça. Repara aquele menor dano material ali de imediato, enquanto o dano moral, que pode alcançar uma maior monta, considerando os pequenos valores que nós temos geralmente no entorno desses serviços, principalmente ao falar de serviços de transporte, e desestimula que o consumidor vá fazer a busca das outras formas do direito realmente formal para a solução dos seus conflitos. A gente tem uma falha informacional também, da vulnerabilidade informacional, como o professor Fábio Holanda falou há pouco, é uma questão de nem ter muita informação, mas não ter tão pouca, né? A partir da pergunta do Hugo Agraçar, a gente vê, e aí eu não vou me alongar nisso, o professor Fábio Holanda já foi, acho que esgotou o tema, e temos principalmente o agravamento da vulnerabilidade eletrônica, porque hoje, ao contrário quando a professora Cláudia Lima Marques ela forjou esse conceito de vulnerabilidade eletrônica, ainda no começo do século XXI, ainda na primeira década, analisando muito o crescimento do ambiente virtual de e-commerce mesmo,
Hoje, as situações estão muito mais complexas, porque todos nós já carregamos um computador de bolso, que é um smartphone, todas as relações estão migrando cada vez mais para os meios eletrônicos. A pandemia forçou ainda mais que quem ainda havia resistência a migrar ao consumo eletrônico se viu obrigado. Isso também, a própria dinâmica da vulnerabilidade eletrônica agravada traz também a reboque um agravamento da vulnerabilidade comportamental, porque a partir do momento que estamos todos com smartphone, a coleta de dados ela se torna muito mais, se torna um ativo muito mais importante para essas plataformas, né? E cada vez mais gerando um consumo veloz e refletido a partir de criar microcosmos realmente de assuntos ou produtos de interesse ao consumidor. E eu queria fazer, por último, uma reflexão aqui tratando da questão da vulnerabilidade, a vulnerabilidade ambiental. Também já foi tema nas palestras dos professores que sucederam, essa questão do eco-friendly, de que não há provas de que realmente haja uma redução. Eu faço uma análise, o que me parece é que não só não há provas, como efetivamente não ocorre. Por quê? A lógica que, ao final das contas, o modelo econômico posto em geral, não só da economia do compartilhamento, mas do próprio neoliberalismo em si, não é um modelo de desconsumo. Então, quando nós migramos para a economia de compartilhamento, numa proposta dessa de desconsumo, como o professor Fábio Holanda falou, sempre vão haver hiperconsumidores, pessoas que querem ter 14 termos. Então, o que parece é que algumas plataformas, alguns modelos de negócio que são passíveis de plataformas de compartilhamento, eles servem a poupar recursos ao consumidor, mas não para reduzir consumo, mas para diversificar consumo, para que cada vez mais possa se consumir outros bens, ter outras experiências de consumo. Então, realmente, embora a economia do compartilhamento carregue isso como uma das suas principais bandeiras de marketing, enquanto, no geral, no sistema econômico neoliberal, não mudarmos essa lógica de consumo cada vez superior, e cada vez mais consumo, e mais bens e mais serviços, por uma lógica realmente de desconsumo, a economia que o consumidor terá na economia do compartilhamento me parece que sempre vai ser voltada para outros meios de consumo. E, ao final, a pegada de consumo de cada habitante, a pegada de carbono de cada habitante do planeta não parece que irá se reduzir assim, não tão somente a partir da economia do compartilhamento. Entrando já na fase de finalização, acredito que ainda tenho 7 minutos para falar, vou falar sobre a vulnerabilidade algorítmica, que é um tema que tem ganhado força, particularmente no nosso grupo de pesquisa, que tenho a honra realmente de ter trazido esse tema de forma inédita na minha dissertação, a partir de reflexões ainda na banca de qualificação, com o professor Denis Verbicaro, o professor Ricardo de Bitaxi e o professor Fábio Schwartz, quando nós estávamos justamente discutindo sobre que tipo de novas vulnerabilidades a gente poderia verificar no mercado eletrônico e na economia do compartilhamento. Então, essa vulnerabilidade algorítmica ou da tecnorregulação, ela possui um núcleo distintivo daquela vulnerabilidade econômica trazida pela professora Cláudia Lima Marques. Ela decorre da massiva coleta de dados pessoais e de tratamento através de algoritmos pelos fornecedores. Ela decorre também de um problema de opacidade dos algoritmos. Nós não temos como controlar a programação realizada pelos fornecedores. Não sabemos os parâmetros utilizados. Isso cria outros problemas, como o bloqueio territorial ou bloqueio de preço, geopricing, geoblocking. Disso decorrem situações de tratamento diferenciado entre os consumidores, como nós temos o problema da opacidade do algoritmo, nós não sabemos se a plataforma está tratando todos os fornecedores da mesma forma. Se, de repente, um fornecedor que ela identifica com um maior poder econômico, ela não
coloca um sobrepreço em detrimento de um outro consumidor, ou mesmo em razão do bairro em que este mora. Pode ser uma pessoa vulnerável, mas que mora economicamente vulnerável, mas que mora em um bairro considerado pela plataforma um bairro nobre, e aí vai sobretaxá-lo em relação a uma viagem que fosse ter o mesmo percurso, mas partisse de um outro bairro. Isso a gente verifica práticas e mais práticas na literatura, inclusive comparando serviços de hospedagem, por exemplo, em relação a consumidores brasileiros e a consumidores argentinos, uruguaios e paraguaios dentro do âmbito do Mercosul. Tem estudos que têm demonstrado que há uma sobretaxação para consumidores brasileiros, porque as plataformas entendem que o poder aquisitivo do brasileiro em relação aos seus vizinhos é maior. E em âmbito nacional ou âmbito local, com certeza essas desigualdades elas subsistem. Professora Shoshana Zuboff também traz a questão desse problema da tecnorregulação, do algoritmo, a partir da obra Capitalismo de Vigilância, também demonstrando como essa coleta de dados ela é prejudicial ao consumidor. Então, a gente verifica, por fim, que essa vulnerabilidade da tecnorregulação ou vulnerabilidade algorítmica, ela decorre diretamente de uma questão da hiperconfiança que é promovida pelo ambiente virtual, notadamente pelas plataformas de compartilhamento ou mesmo de redes sociais, né, de mídias sociais. Então, a vulnerabilidade algorítmica ela traz alguns desafios à questão do consumo digital e da plataforma da economia do compartilhamento, que seriam a questão de desafios a partir de políticas de governança e opacidade dos algoritmos, novos riscos de desenvolvimento através de dispositivos tecnológicos cada vez mais autônomos. Vamos assistir em breve a uma outra revolução informacional que vai vir a partir da internet das coisas, da inteligência artificial, da internet 5G, uma nova, se fala em Wi-Fi 6, uma outra forma de criar redes de conexão e de tratar dados está surgindo com muito mais poder do que nós temos visto até aqui, e isso tem que estar no radar de todo mundo que se propõe a estudar realmente as questões do consumidor nesse novo cenário do consumo digital. E, ao mesmo tempo, parece que essas plataformas, essa migração ao consumo digital, ela exige cada vez mais confiança do consumidor mesmo. Os sistemas informacionais eles se tornam cada vez mais complexos e abstratos, as formas de realizar compra e venda se tornam cada vez mais abstratas através dos algoritmos, que o consumidor não tem a menor condição de entender, de ter domínio sobre as regras da transação. Temos verificado também em experiências de transportes de passageiro com carros autômatos, também problemas com acidentes, a questão do tratamento discriminatório, que já tratei aqui, do geoblocking, do geopricing. Então, o cenário que se apresenta aí à economia do compartilhamento e ao consumo digital nos próximos anos é bastante interessante e, para mim, um pouco preocupante. Então, eu encerro aqui a minha apresentação dizendo que eu sou um tanto cético quanto às possibilidades de empoderamento do consumidor que a economia do compartilhamento disse que traria, ou boa parte da doutrina, principalmente de matriz econômica da economia do compartilhamento, promete. A cada mês que passa, a cada novos fatos que temos verificado, inclusive agora com o agravamento da vulnerabilidade social em razão da pandemia, me parece que a economia do compartilhamento ela cada vez mais se consolida como promessas não cumpridas. Perfeito, professor Heitor. Eu vou já comentar sobre a sua fala, mas eu estava até olhando, tive o cuidado de reolhar o painel e eu acho que a gente cumpriu com maestria a questão do tema do painel, que se propunha a dizer desafios
da contratação moderna e a economia do compartilhamento. Então, acho que as 3 palestras casaram muito bem com o tema e falaram de vertentes diferentes, mas muito aprofundadas sobre o assunto. Doutor Heitor, eu lhe confesso também que essa parte da vulnerabilidade da algorítmica, ela é muito preciosa, também muito interessante por uma questão de realmente que a gente está caminhando para um outro nesse sentido, e que talvez também eu tenho uma certa preocupação, não sei se eu compartilho do ceticismo, mas sim da preocupação, porque eu me interesso bastante por a questão de tecnologia, mas fico preocupado com o que o senhor colocou, olha, que perigos nós vamos ter? Será que nós temos uma regulação forte? Será que nós temos um sentido público ali que vai conseguir mensurar, vai conseguir mediar essa questão? Então, é realmente uma questão que nos coloca um pouco de preocupação. De todas as vulnerabilidades que o senhor falou, talvez seja a que mais me chamou a atenção, que foi essa do final, e aí eu cito outros autores que eu já falou da Shoshana Zuboffsky, que é difícil de falar também o nome, Kate O'Neill, já abordei sobre esse tema, também já li, e também uma outra autora que fala bastante. Então, nós temos realmente doutrina já, principalmente estrangeira, falando sobre o assunto, e talvez seja um assunto que agora para a gente está começando a tomar um pouquinho mais de repercussão, e que talvez com a chegada do 5G, como você falou, a gente tenha, apesar de que foi adiado, né, parece que a votação de novo, então talvez seja o grande mudança paradigmática da gente realmente começar a se preocupar com isso, porque a gente está sentindo, mas talvez não tanto, que eu acho que, como você falou, a internet das coisas está chegando, mas está chegando devagar. Então, como o preço, a nossa questão de infraestrutura mesmo ainda não está tão sedimentada, talvez a gente não esteja sentindo impactos que, por exemplo, a gente sente se a gente for falar, por exemplo, de um smartphone ou de um computador, que a gente tem esse direcionamento. Então, acho muito interessante essa reflexão, principalmente no final. É um tema que também já foi abordado no painel de uma outra forma, mas que no painel não, nos painéis passados de uma outra forma, mas que também você trouxe uma reflexão diferente dentro dessa vulnerabilidade. Então, acho que foi muito instigante essa questão. Eu acho que daria para a gente também puxar um outro encontro só para fazer isso. Então, o Jorge vai fazer o encerramento do painel, que é o nosso último antes da conferência de encerramento de amanhã, mas eu já deixo aqui um convite, professores Fábio e Guilherme, também que o professor Heitor já está aqui, mas para virem num outro momento que a gente tiver com uma situação pandêmica mais relaxada, para a gente poder fazer um outro encontro, para poder compartilhar esse conhecimento de forma presencial e debater, que eu acho que foi muito instigante o painel de hoje. Então, já ficam aqui meus agradecimentos, e o Jorge agora vai fazer o encerramento do painel. Se tiver alguma reflexão também, Jorge, fica à vontade. Na verdade, eu tenho mais uma recomendação sobre essa questão da vulnerabilidade algorítmica, de um livro que eu estou lendo, que é um um professor bem cético, que é Dominados pelos Números, do David Sumter, que é muito interessante. Eu recomendo a leitura para vocês. Acho que todo mundo que se interessa por esse tema tem que se falar. Ele tem uma parte que eu achei muito engraçada, que eu queria dizer para vocês, que ele é inglês, certo? Exatamente, Guilherme. E ele disse que foi ser professor na Suécia porque a Inglaterra tem muita instabilidade política. Eu falei, meu Deus, imagina se ele morasse no Brasil. Enfim, vamos aqui para o nosso encerramento. Queria primeiro dizer que as palestras foram excelentes. Parabéns ao Guilherme, ao Fábio, ao Heitor. As posições foram muito boas sobre um tema complexo e muito importante. E eu queria dar um recado no nome do grupo de pesquisa Consumo e Cidadania, junto aos seus apoiadores, que é agradecer pela disponibilidade de vocês, pela participação e de ter estado conosco na segunda jornada paraense de Direito do Consumidor. E, claro, agradecer a participação expressiva dos inscritos em todos os painéis. Chegamos perto dos 500 inscritos no evento, acho que faltaram 5 pessoas. Então, muito obrigado pela participação de todos. E eu queria também ressaltar que quem não faz parte do grupo, mas ficou interessado em participar, todo ano tem processo seletivo para ingressar. Fique atento nas redes sociais, especialmente no Instagram, para saber quando será o próximo processo seletivo. E, por fim, eu queria ressaltar que amanhã
será um dia muito especial. A gente conta com a participação de todos para prestigiar a conferência de encerramento, com a palestra do filósofo, sociólogo Lipovetsky e a grandiosa professora Cláudia Lima Marques. Muito obrigado pela presença de todos e uma boa noite a todo mundo. Boa noite, amigo. Obrigado.